Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre as festas e a consciência. Acessei ontem uma série de consciências e escolhi compartilhar isso aqui com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu abrir aqui, gente, para poder tirar esse eco que às vezes fica dando aqui no escritório. Me fala como é que tá o áudio para vocês, como é que tá a imagem, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem e o que mais é possível agora. Ontem eu tive assim mais uma comprovação de que o seu ponto de vista cria a sua realidade, né? E aí, gente, para quem tá chegando por aqui pela primeira vez, eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de consciência, sou facilitadora de barras de Axis. Então hoje eu uso uma série de ferramentas, né, para poder contribuir com que pessoas entendam como essa realidade realmente funciona e criem a realidade, a vida como elas realmente gostariam que elas fossem. Que ela fosse, né? Seja bem-vinda, Mirella, Jéssica. E aí, gente, o que aconteceu ontem de especial? Ontem foi o aniversário do meu filho caçula, o Miguel. Na verdade, não foi o aniversário. Ontem foi a comemoração, né, dos 9 anos dele. Na verdade, o Miguel ele faz aniversário no dia 25 de dezembro. Então, meu presentinho aí de Natal. E daí a gente, por essa data ser uma data onde as pessoas elas geralmente estão aí com as famílias, né? Geralmente a gente começa a comemorar essa data antes. E esse ano ele não quis fazer a festa na escola e daí eu acabei decidindo fazer esse bolinho surpresa para ele. E ontem, assim, foi um verdadeiro caos pra gente poder conseguir fazer essa comemoração, né? Pra quem é aqui de Nova Iguaçu, não sei se tem alguém de Nova Iguaçu, né? Mas se tiver, gente, deixa aqui nos comentários. Eu não sei como é que foi a chuva nas outras regiões, mas é que ontem choveu muito, 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 muito. E daí, assim, tudo que a gente passou para poder conseguir chegar até lá, né? E no final dá tudo certo, assim, me trouxe muitas consciências. E a primeira delas é justamente essa, né? Que o seu ponto de vista cria a sua realidade. E daí, o que aconteceu ontem, gente? Na verdade, um pouquinho antes disso, né? No ano passado, eu tive uma situação em que eu peguei uma chuva muito forte aqui com a minha família. A gente estava num restaurante de comida japonesa. E daí a chuva começou. A gente não se deu conta porque a gente estava conversando dentro do restaurante, ar-condicionado ligado, né, tudo fechado. E aí a gente não se deu conta de que estava enchendo do lado de fora. E daí acabou que com essa experiência a gente acabou quase que tendo uma perda total num carro que a gente tinha. E daí esse carro ele ficou embaixo d'água, assim, foi muito triste de ver, sabe? Eu realmente sou uma pessoa que eu não tenho apego aos bens materiais, mas esse dia foi um dia assim que eu fiquei muito triste de ver, né, que, enfim, era um carro que a gente tinha acabado de comprar, né, e aí você vê aquilo embaixo da água, assim, sabe, e foram questões de horas. E daí, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque como isso aconteceu lá atrás, eu criei um ponto de vista sobre a chuva, né, e esse ponto de vista, e eu só me dei conta disso ontem, ele vai continuar criando situações semelhantes com a que eu vivi ontem para poder validar esse ponto de vista que eu criei. Então, como que funciona isso, gente? Quando a gente vive uma experiência na nossa vida, né, tem alguma coisa que a gente precisa aprender com aquela situação. Só que daí, se você cria um ponto de vista sobre aquilo, tudo aquilo que vier depois daquilo, você vai criar de acordo com aquele ponto de vista. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina numa situação onde, por exemplo, uma pessoa ela foi traída dentro de um relacionamento, né? Daí tem coisas que você precisa aprender com aquela traição, com toda essa dinâmica, com tudo aquilo que aconteceu. Só que daí, se você não aprende com essa situação e você só cria um ponto de vista sobre aquilo, de repente, sei lá, os homens não prestam.
Os homens não são confiáveis. O que vai acontecer é que dali para frente, todas as suas relações amorosas, elas vão ser criadas a partir desse ponto de vista. Então você vai estar lá no futuro criando com base no seu passado. E é justamente aí que entra, gente, a questão das barras de Axis. E por que eu acho tão grandiosa essa ferramenta? Que com as barras de Axis, primeiro, a gente não precisa saber qual ponto de vista está criando aquilo, né? E segundo, ela vai justamente, né, nesses pontos de vista, liberar esses pontos de vista para que a gente possa criar o nosso futuro, não com base no nosso passado, mas com base nas possibilidades. E daí, como eu tive essa situação com o carro, eu criei esse ponto de vista de que a chuva, ela é um motivo de caos, né? E que toda vez que chover, principalmente aqui na minha cidade, é algo de muito interessante, né? Vai acontecer. E daí, gente, o que aconteceu, né? Eu saí de casa, não estava chovendo tanto assim, então teve a primeira queda d'água. E daí eu esperei passar um pouco, melhorou a chuva, praticamente assim, parou de chover. E daí foi o momento que eu pedi o Uber para poder buscar o bolo do meu filho. Então estávamos meu filho, minha mãe, minha sobrinha e eu. E daí eu parei na porta da menina para poder pegar o bolo, peguei o bolo. Na hora que a gente pegou o bolo, a chuva começou a apertar. E aí a gente meio que tava na metade, né, de dois caminhos, tinham duas possibilidades. E aí o que aconteceu? O motorista do aplicativo, ele decidiu ir por um caminho diferente que a gente sempre estava acostumado a ir, porque ele definiu e concluiu que naquele caminho que a gente sempre estava acostumada a ir, era um caminho que a chuva ela ia encher as ruas. E aí, olha só, outro ponto de vista que ele criou. Porque em vez de ele seguir lá o aplicativo para onde ele estava dando que o caminho era mais fácil, mais rápido de chegar, ou em vez de fazer perguntas, né, que é o que a gente aprende, né, com as ferramentas de expansão de consciência, não definir, não concluir nada, mas fazer perguntas, ele definiu e concluiu, né, que ali devia estar cheio e que ele devia ir pelo outro caminho. Aí adivinhem o que aconteceu no outro caminho, né? A gente simplesmente pegou várias ruas alagadas. Gente, foi assim, um verdadeiro caos. A gente passou por um canal assim gigantesco que tem aqui em Nova Iguaçu, na região de Comendador Soares, e o canal tava assim praticamente transbordando, assim, uma cena dessas de filme. E não é daqueles filmes que a gente gosta de ver, sabe? E daí, eu lembro que assim, o motorista ele não perdeu a calma em momento algum, só que chegou uma hora que a água estava tão alta que o carro morreu. E aí ele, gente, no meio da rua virou assim um rio, foi surreal ontem, né? E aí, quando isso aconteceu, ele falou, olha, eu acho que vocês vão ter que descer, porque não vai ter o que fazer, o carro perdeu a força aqui e eu não tenho como sair daqui. Morreu, gente, o carro no meio da água, que na verdade já tinha virado um rio, né, e como pode melhorar, e eu com o bolo ali na mão, com a mão dormente já, né, o bolo pesado, porque uma coisa é você ficar, né, 5 minutinhos com o bolo no alto, outra coisa é você ficar meia hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo tinha que a gente estava ali naquela situação. Só que daí, naquele momento, gente, foi um momento que eu comecei a ir para as perguntas. E foi o momento que eu comecei a pedir contribuição. E foi o momento que eu comecei a perguntar como pode melhorar tudo isso. O que tá certo sobre isso que eu não tô conseguindo perceber, né? E o que tá certo sobre isso que eu não tô conseguindo perceber, gente, é uma ferramenta justamente para poder trazer à tona esses pontos de vista que a gente tem que tá criando aquela situação de forma inconsciente, né? O que tá certo sobre isso aqui que eu não tô conseguindo perceber. E daí, o que aconteceu? O carro ligou novamente, o carro ligou, daí ele conseguiu sair do meio daquela água, vários carros ficaram parados no meio do caminho. E aí, gente, magicamente, milagrosamente, a gente conseguiu chegar no lugar, né, onde a gente ia comemorar o aniversário. Várias outras pessoas, infelizmente, não conseguiram chegar e eu entendo, né, porque realmente choveu muito, algumas ruas realmente ficaram alagadas, só que algumas pessoas também conseguiram chegar.
E são todas essas consciências aqui que eu quero trazer para vocês, né? Que eu escolho compartilhar com vocês. Porque daí, quando eu cheguei lá no lugar, quando a gente está acessando consciência, a gente começa a entender que nada está acontecendo. Tudo está sendo criado a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi: qual o ponto de vista que eu tenho sobre a chuva ou sobre o aniversário do meu filho que me fez criar toda essa situação, né? De forma inconsciente, mas foi. Então, foram duas consciências que eu acessei. A primeira, né, é que eu tinha o ponto de vista de que esse período do ano, né, por ser dia 25 de dezembro o aniversário dele, é muito desafiador reunir as pessoas para o aniversário, e daí, se eu tenho esse ponto de vista, todas as vezes eu vou criar desafios para poder reunir as pessoas, né? Mais do que a própria data já tem. E o segundo ponto de vista foi em relação à chuva, por conta dessa situação que eu tinha vivido lá no passado. E daí me vieram essas duas consciências, e daí eu usei uma outra ferramenta do Access, que é a ferramenta de destruir e descriar, né? Então, tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, agora eu destruo e descrio. E aí, já eu vou voltar nessa ferramenta aqui do destruir e descriar, porque eu quero trazer outras consciências para vocês em relação a isso. Inclusive de uma discussão que surgiu, né, com uma pessoa interessada de fazer o curso de barras, que ele trouxe um outro ponto de vista sobre isso que eu também escolho compartilhar com vocês. E aí, gente, agradeci, assim, muitíssimo o Uber, porque, assim, ontem esse motorista, ele foi pra gente, assim, um presente, sabe? Ele foi porque eu acho que qualquer outra pessoa pararia no meio do caminho, talvez mandaria descer, cancelaria a corrida, enfim. Mas ele não desistiu de levar a gente aonde a gente queria chegar, né? Mesmo com todos os desafios da chuva. Então eu entendo que ele ali foi uma bênção pra gente, que foi realmente, assim, uma pessoa enviada. E aí, quando eu fui pagar, outra consciência também, né, que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu fui pagar, a corrida, ela tinha dado um valor, e aí eu dei o dobro, né, do valor pro motorista. E aí ele falou assim: a senhora não vai querer troco? Aí eu falei: não, o troco fica de gratidão, né, por você ter trazido a gente até aqui, mesmo com todos esses desafios. E aí, gente, quando a gente presenteia as pessoas de coração e elas verdadeiramente recebem aquele presente, né? Esse é o verdadeiro dar e receber, que o Access tanto fala. E quando a gente usa da nossa generosidade de espírito para poder presentear as pessoas, e a gente faz isso sem uma intenção de retorno em troca, o que acontece é que, na verdade, o universo ele vai encontrar formas de retribuir aquilo pra gente de uma forma multiplicada. Então, eu ainda não sabia disso naquele momento, né? Mas acabou que no final de tudo, né? No final lá da festa, do bolinho, da comemoração, uma pessoa ofereceu uma carona pra gente e acabou deixando a gente aqui em casa, sem eu precisar gastar nada. Então ali, quando a pessoa ofereceu a carona, me veio na hora a gorjeta que eu tinha dado pro Uber, sabe? Porque se eu tivesse criado pontos de vista de que vai ser difícil eu chegar em casa por conta da chuva, porque não vai ter Uber rodando, porque isso, porque vai estar caro, porque vai estar isso, porque vai estar aquilo, essa seria a realidade que eu iria criar. Mas como eu não criei pontos de vista sobre isso, né, e eu escolhi naquele momento presentear o motorista pela generosidade também que ele tinha sido com a gente, sabe? O universo, ele encontrou uma forma de trazer a gente para casa com facilidade, alegria e glória. Então é outra consciência, né, que eu acessei, que fiquei, assim, muito grata à pessoa que ofereceu, né, a carona. E também ao universo por trazer mais essa consciência naquele momento. Gente, tá fazendo sentido aqui pra vocês? Que eu evitei parar aqui pra poder não perder a linha de raciocínio, que às vezes eu vou responder vocês aqui que estão no chat, eu acabo me distraindo. Mirella, Feliz Natal pra você também, e o que mais é possível agora. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Nós temos um código na nossa live,
Então o código é 1 para sim e 2 para não. Então se estiver fazendo sentido para vocês, deixa um aí nos comentários que fica mais rápido, né, para poder comentar. Se não estiver fazendo sentido, deixa o 2, tá tudo certo. Eu vou encontrar uma outra forma aqui de trazer essa consciência para vocês. Maria Ferreira, seja muito bem-vinda também, tá? E aí, gente, quando eu tava, refletindo lá sobre toda essa situação, eu lembrei de uma outra questão também que aconteceu comigo muito recentemente, que foi em relação a um workshop de dança. Eu tinha um workshop de dança, esse workshop ele era no final de semana, e daí começou a chover e aí me bateu um desespero, porque eu lembrei de tudo aquilo que tinha acontecido, né, naquela chuva anterior. E daí eu acabei não indo para aquele workshop. E eu acabei perdendo, né? Tipo, um dia inteiro seria um presente, era um workshop que eu queria muito participar. E daí eu acabei perdendo aquilo. Só que naquele momento eu não tinha acessado essa consciência. E daí por isso que é importante a gente acessar a consciência e a gente liberar aquilo. Por quê? Porque enquanto a gente não libera, a gente vai continuar repetindo as situações. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu com ela. Então a pergunta, sempre que você estiver diante de uma situação interessante, vamos colocar dessa forma, né? Se pergunte o que eu preciso aprender com essa situação aqui que eu não aprendi ainda. Qual é o presente guardado nessa situação que eu não tô conseguindo perceber, que se eu pudesse perceber eu seria capaz de agradecer. Porque quando a gente traz os aprendizados, né, a consciência dos aprendizados que a gente precisa ter com aquelas situações, a gente sai do julgamento do certo e do errado, sabe? De que aquilo não deveria estar acontecendo. E daí quando a gente vai para o aprendizado, a gente vai para o nosso próximo nível também. Por quê? Porque você já aprendeu com aquela situação. Então isso quer dizer que você já superou aquilo e você está pronto para ir para o seu próximo nível, né? Mas enquanto você continua na resistência, achando que aquilo é errado, que aquilo é ruim, aquela situação ela vai continuar se repetindo na sua vida. E como pode melhorar tudo isso, né? Então quando a gente está nessa disposição de receber de tudo e de todos e de aprender com as situações, é quando a gente... de fato a gente pode transcender com aquilo. E tem uma outra pergunta que tem me ajudado muito, que será que Deus pode estar equivocado sobre aquilo que está acontecendo? Então, gente, percebe que só tem uma única resposta, né, para essa pergunta. Então, quando eu comecei a me dar conta disso, de que nada do que está acontecendo está errado, né? Nada que está acontecendo de uma forma equivocada. Tudo aquilo que a gente está passando, por mais que de repente seja uma situação que a gente não gostaria de estar vivendo naquele momento, né? Porque somos seres humanos, né? A gente tem essa tendência de querer só o lado bom das coisas, né? Mas tudo aquilo que está acontecendo para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Eu lembro sempre da história de Jó, né? E eu preciso lembrar a vocês que Jó, ele não estava sendo castigado. Jó, ele estava sendo testado na sua fé. Então, tudo aquilo que aconteceu com Jó também não aconteceu por acaso. Tudo aquilo que aconteceu com Jó não aconteceu por um equívoco, né? De Deus, do universo, era o que ele precisava passar. Só que tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, enquanto a gente continuar resistindo àquilo, vocês vão perceber que vão acontecer outras situações na vida de vocês muito semelhantes àquela. Por quê? Porque vocês ainda não aprenderam a lição que precisavam aprender. Isso aqui, gente, é uma escola, né? Onde nós estamos aqui para crescermos e evoluirmos. Então, enquanto a gente não cresce, não evolui com as situações, elas vão se repetir. Agora me fala, gente, vocês já aconteceu isso com vocês? Vocês já se deram conta de situações repetidas e pode ser que vocês ainda não tenham entendido a lição, ou pode ser que vocês já tenham entendido a lição por trás disso, mas a pergunta vocês já se deram conta de situações repetidas na vida de vocês? E daí, o que eu tenho percebido é isso, que quando a gente solta isso, né, isso para de acontecer, isso para de se repetir.
E aí, gente, né, voltando lá às ferramentas energéticas, quando eu comecei a usar lá o Como Pode Melhorar dentro do carro, e minha mãe também começou a orar, né, bastante, assim, eu comecei realmente a pedir contribuição, né. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma conexão muito grande com São Miguel Arcanjo, né, e naquele momento, assim, foi a consciência que me veio, e eu realmente pedi muita contribuição, assim, para que a gente pudesse ser retirado daquele lugar e para que a gente pudesse chegar em segurança, e graças a Deus foi isso que aconteceu, né? Então esse é o poder das ferramentas, né? Quando a gente começa a usar, em vez da gente definir e concluir que tá tudo perdido, quando a gente peças e receberás, né? Se você pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Se você pedir contribuição, a contribuição ela vai chegar. Se você começa a perguntar como pode melhorar, por mais que você não saiba como pode melhorar, né? Mas o universo ele vai trazer para você consciência, pessoas, situações para que aquilo de fato melhore, né? E uma outra consciência também, gente, é que quando a gente fala do mantra de Axis, né? O mantra do Axis, ele diz: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando ele fala de tudo, antes de eu fazer a minha primeira classe de barras, eu tinha inclusive mudado o mantra, né? Olha só que interessante, porque eu falava que tudo de bom vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só que aí vai contra tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? Então quando a gente fala que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é tudo. E tudo é tudo mesmo, né? Por quê? Porque consciência, gente, inclui tudo e não julga nada. Então, consciência é você estar em permissão com tudo aquilo que está acontecendo. É você estar na disposição de receber de tudo e de todos e de aprender com tudo e com todos. Por quê? Porque você está nesse nível de entender que tudo aquilo que está acontecendo, por mais que você não entenda, por mais que naquele momento você esteja vendo aquilo como algo que não é muito legal, mas aquilo vem para o teu crescimento, né? Então, quando você está na disposição de receber disso, você também aprende, você também cresce com isso. E 2024, para mim, gente, foi um ano, assim, muito desafiador. Foi um ano que eu precisei lidar com muitas situações que eu não queria, né? Mas que também para mim, agora chegando no final do ano, né, depois de ter passado por tudo isso, eu também percebo que foi um dos anos da minha vida, né, com 42 anos de vida, foi um dos anos que eu mais cresci como pessoa, como ser humano, como mulher, como mãe, como filha, sabe, de todas as formas. E não foi necessariamente assim um ano onde as coisas mais deram certo, vamos colocar dessa forma, né? Mas foi um ano que pra mim foi o ano onde eu mais enfrentei desafios e foi um ano onde eu mais aprendi sobre pessoas, sobre permissão e eu acho que acima de tudo sobre mim mesma, né? Olhar pra mim e perceber que eu tenho falado muito sobre isso, né? Quando a gente reconhece essa presença eu sou, e a vida inteira, gente, eu tenho falado muito sobre isso, porque a vida inteira eu sempre busquei um Deus que estava fora, né? E pra mim esse ano, assim, foi um ano onde eu mais acessei essa consciência, que é a consciência da presença eu sou, né? Quando eu falo eu sou, né? Esse eu sou, ele quer dizer Deus em mim né? Então, quando eu digo eu sou Deus em ação, é Deus em mim, né? É Deus em ação, né? Quando eu falo eu sou alegria, Deus em mim é alegria. Quando eu falo eu sou amor, Deus em mim é amor. Quando eu falo, né, eu sou a facilidade, Deus em mim é a facilidade. Então, quando você começa a reconhecer que você é essa centelha divina, né, que esse Deus, ele tá dentro de você, você começa a reconhecer, gente, que não há falta de nada. Do que você pode ter falta, sabe? Se você reconhece que esse Deus está dentro de você. Do que você pode ter medo se você reconhece que esse Deus está dentro de você e não fora. O que pode te faltar, o que sabe, pra mim, assim, essa foi uma das consciências mais incríveis que eu acessei, que pra mim esse ano, assim, ficou muito, muito, muito
forte, sabe? É reconhecer que você é a fonte da criação da sua vida, não importa o que você tá vivendo, né? Se você tá vivendo coisas incríveis, agradeça, reconheça que você é a fonte de tudo isso que você tá criando. Se você tá criando situações interessantes e tá criando caos aí na sua vida, agradeça também, se reconheça como a fonte disso. E mais do que isso, né? Nenhum problema ele é maior do que aquele que o criou. Isso eu aprendi, gente, com Geraldo Rufino, né? Que não tem nada a ver com esse mundo da consciência, da expansão de consciência, mas que é um cara que tem me ensinado muito também. E daí o Geraldo Rufino, ele fala isso, nenhum problema é maior do que quem o criou. Então, se você criou uma situação interessante aí na sua vida, reconheça que você criou isso e reconheça que você tem total capacidade de superar isso também, né? Eu aprendi com a minha mentora, com a Diana Rodrigues, que o mestre, ele só se apresenta quando o discípulo tá pronto. Então, se você criou uma pessoa interessante aí na sua vida, né? Um chefe mala, um vizinho chato, ou sei lá o que você criou, reconheça que você criou isso e reconheça que você também tá pronto para poder lidar com isso, se você escolher, porque também é uma escolha, né? Temos aqui nessa realidade algo chamado livre-arbítrio. Só que enquanto você continuar resistindo a isso, em vez de perceber o que eu preciso aprender com isso, aí você não solta a situação e você não pode desfazer ela. E aí, gente, outra consciência que eu acessei ontem com todo esse caos que aconteceu, né? Primeiro, gente, o caos, ele é a energia da criação. Então, todas as vezes que você estiver vivendo caos na sua vida, reconheça que tem algo muito mais grandioso do que esse caos que você está vendo agora para poder surgir, né? Lá no livro O Kybalion, que é baseado nas 7 leis herméticas, se você nunca leu, se você nunca ouviu falar sobre esse livro, gente, anota esse nome, porque assim, esse foi um dos livros que me trouxe muita consciência. Ele é um livro que ele tem muita ressonância com tudo aquilo que o professor Hélio Couto explica dentro da física quântica e com tudo aquilo que o Access ele traz dentro dos cursos de formação do próprio Access Consciousness também, né? E uma das leis que o Kybalion ele traz é a lei do fluxo e do refluxo. A lei do fluxo e do refluxo, gente, ela diz que tudo, né? Tudo nessa vida, ela tem um fluxo e ela tem um refluxo. Então, a gente pode observar isso, por exemplo, no movimento das marés. As ondas, elas vêm e elas vão. O seu coração, ele está em movimento de fluxo e refluxo, né? A nossa respiração, ela é um movimento de fluxo e de refluxo. Então, muitas vezes, quando a gente está lá no fundo do poço, né, que é um movimento de refluxo, e aí a gente acha que a vida acabou, a gente acha que é o fim de tudo, a gente, né, muitas vezes fica lá hashtag chateado. Reconheça que esse é o impulso, né, estar no fundo do poço é o lugar que você deveria estar nesse momento para poder alcançar coisas mais grandiosas na sua vida. Por quê? Sempre depois do refluxo, invariavelmente, gente, virá um novo movimento de fluxo, né? Então, a tendência da nossa vida é isso aqui, né? E quando a gente começa a entender como essa realidade realmente funciona e a gente começa a observar isso na nossa vida e a gente sabe que é assim que as coisas funcionam, o que acontece é que a gente começa a se preparar melhor para as coisas. E a gente começa a lidar melhor com as situações, porque daí a gente começa a se dar conta de que você não precisa se desesperar quando as coisas não estão saindo da forma como você gostaria, porque você sabe que aquilo é passageiro, você sabe que aquilo é temporário, você sabe que aquilo é o início de algo mais grandioso na sua vida. E vou voltar lá na pergunta, o que eu preciso aprender com isso aqui que eu ainda não aprendi antes, né? E aí, gente, outra consciência, né, que me veio foi que na hora de escolher a casa de festas, que na verdade é um parque, né, com formato de casa de festas, que eu super indico, inclusive, né, para quem tá aqui na região da Baixada Fluminense, que é o Tic Tac Kids. Eu tenho uma unidade que é do lado da minha casa e que seria bem fácil para poder eu acessar essa unidade.
E tem várias outras unidades, né? E daí, olha só o que aconteceu. Eu acabei escolhendo essa unidade lá no centro de Nova Iguaçu, porque eu defini e concluí que lá seria mais fácil para as pessoas acessarem. Percebam que eu não fiz perguntas, né? Eu não percebi a energia, que é justamente o que eu sempre falo aqui para vocês. Não definam e concluam nada. Façam perguntas. O que vai criar mais? O que vai ser mais expansivo? E aí, o que aconteceu? Eu defini e concluí que lá ia ser melhor. E acabou, gente, que as pessoas, né, que eu tentei facilitar que elas estivessem presentes, elas acabaram não indo, né, por uma série de motivos, a chuva inclusive. Mas a outra consciência que me veio foi essa, que assim, as pessoas que foram pessoas que estavam mais longe, mais distantes dessa unidade lá do centro e que acabaram escolhendo ir, né, independente da distância, porque a gente vai estar quem tiver que estar. E daí eu deixei de escolher por mim para poder facilitar para as pessoas e eu acabei dificultando a minha vida para poder facilitar a vida das pessoas e acabaram que essas pessoas acabaram não indo, né? Então isso me trouxe tanta consciência, porque quantas vezes você tá aí na sua vida fazendo escolhas para poder facilitar a vida dos outros, em vez de escolher aquilo que é mais fácil, mais leve e mais divertido para você. Gente, assim, quanta consciência eu acessei ontem, sabe? Com todas essas situações que eu fui vivendo. E consciência é isso, é você estar cada vez mais presente na sua vida com tudo aquilo que está acontecendo. Porque consciência inclui tudo, não julga nada. Consciência é permissão. Então, quando você está em permissão e você está disposto a aprender com aquilo que está acontecendo, você aprende a não ficar mais tão chateado com as coisas, sabe? Não se aborrecer mais tanto com as coisas. Então, me veio muito isso, sabe? Do quanto que naquele momento que eu defini e concluí ali, eu saí da consciência, e ontem, quando aconteceu tudo isso, quanto que isso também me ajudou a voltar para a consciência, né? E aí, gente, tudo aquilo que você resiste, persiste, né? Lembrem-se disso. E daí, quando eu cheguei lá, nesse espaço, foi muito legal, porque, gente, é uma casa de festas, né? Mas, quando eu cheguei lá, tinha uma placa na parede, e a plaquinha, ela dizia, né, a frase do Ho'oponopono, que é: entrego, confio, aceito e agradeço. E naquele momento que eu cheguei lá, né, que eu vi a rua, né, a estrada de Madureira se transformando num rio, eu fiquei apreensiva, né, com as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, aniversário do meu filho, não vai conseguir chegar ninguém, e como que vai ser? Será que as pessoas vão ficar presas no meio do caminho? E eu ainda tava nesse espaço de preocupação. E aí, quando eu dei de cara com essa placa, aí me veio uma paz, porque eu entendi que ali era mais um sinal do universo. Porque, gente, o universo, ele fala com a gente o tempo inteiro, mas o tempo inteiro. Só que a gente tem que estar presente para poder reconhecer isso, para poder prestar atenção nos sinais. E você não chegou nessa live aqui por acaso, porque nada é por acaso, gente. Nada tá acontecendo, tudo a gente está criando. E aí, quando eu vi essa placa do entrego, confio, aceito e agradeço, me veio muito forte assim, tudo é como tem que ser. Tudo foi como tinha que ser. Então, gente, nada que aconteceu lá atrás foi errado. Nada que tá acontecendo agora é errado também, né? Tudo foi como tinha que ser. E daí, naquele momento, eu soltei. Eu falei, cara, vai chegar, vai vir quem tiver que vir. E vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo grandioso, vai ser, enfim, né? E acabou, gente, que assim, as crianças que foram super se divertiram. Acabou que a casa de festas ficou praticamente fechada pra gente, né? Foi bem interessante essa situação também. Quem tava lá, assim, super curtiu, super aproveitou, e nesse momento foi o momento que eu experimentei o relaxamento, sabe? Que eu desapeguei. E falei, cara, estamos aqui, então aqui, agora, é tudo que nós temos, porque tudo que nós temos é o agora.
Então esse é o momento da gente viver isso aqui, da gente curtir o que tá acontecendo, né? Então foi sobre isso. E aí, gente, uma outra consciência... Ah, tá. Tem mais 2 consciências aqui para poder compartilhar com vocês, né? E olha só que interessante. No início desse ano, uma das coisas que aconteceu que eu resisti muito tempo a aceitar foi a mudança da escola do meu filho, né? Então, no início desse ano, eu acabei ficando sem carro. E daí, nessa de ficar sem carro uma semana antes de começar as aulas do meu filho, né? Que estudava num local que, além de ser distante, é um local muito contramão. Eu acabei tendo que tomar essa decisão de mudar ele de escola. E claro que meu filho sentiu muito, né? E daí eu fiquei muito tempo na resistência disso, né? De pensando ainda de voltar com ele para a escola antiga. Eu fiquei muito tempo resistindo à escola nova. E aí eu percebi, eu não tinha percebido isso antes, eu percebi isso ontem. O quanto que eu estava na resistência, inclusive de receber os presentes disso, né? Qual presente guardado aqui que eu não tô conseguindo perceber. E olha só que interessante, há umas 2 semanas, mais ou menos, eu descobri que tinha um grupo de mães, né, de alunos na escola que eu não sabia que tinha. E eu acessei essa consciência de que eu não sabia que tinha porque eu estava na resistência, eu ainda não tinha aceitado, né, essa questão da escola nova e de toda essa mudança, e não estava conseguindo perceber os presentes disso. E daí, gente, quem foram as pessoas que foram ontem na festa do meu filho? Foram justamente os pais dos amiguinhos dele dessa escola nova. E ali eu falei, uau, como pode melhorar tudo isso, né? O que mais é possível aqui? Então, quando eu decidi baixar as minhas barreiras para poder receber dessa escola nova e fui buscar o grupo de mães, né, de alunos, fui buscar me conectar com essas pessoas, foi quando eu tive a oportunidade de receber delas. Porque, gente, quando a gente cria barreiras, né, e essas barreiras, elas são barreiras energéticas, são barreiras mentais que a gente cria, se a gente tem um julgamento sobre qualquer coisa que seja, a gente não pode receber daquilo, né? Só que quando a gente baixa as nossas barreiras e a gente está em permissão com as coisas, daí sim a gente pode receber os presentes. E foi tão grandioso, assim, eu fiquei tão feliz e grata por elas terem ido, por elas terem levado as crianças. E levaram vários presentes também, foi assim, foi muito divertido, foi muito leve, foi muito, assim, eu realmente fiquei muito grata, né, para aquelas pessoas estarem ali junto com a gente, compartilhando desse momento. E foram pessoas que na verdade, eu tinha acabado de conhecer, né, então eu acho que para mim foi um presente duplo, sabe, do universo, elas estarem ali. E aí, gente, veio... a última consciência que eu quero compartilhar com vocês, que eu tava falando lá no início da live, que é a questão sobre destruir e descriar, né? Que é uma ferramenta que o Access, ele usa muito, né? Que ele ensina, a gente fala sobre isso dentro dos cursos de barras. E daí, esses dias surgiu uma discussão, né? Uma discussão, assim, saudável, né? Com uma pessoa que ela me trouxe um outro ponto de vista, que daí ela não achava que era legal essa questão de destruir e descriar. Por quê? Porque quando a gente destrói e descria uma coisa, é como se a gente não tivesse na aceitação dela, né? Daquela situação que tá acontecendo. E ontem eu acessei essa consciência também, diante de tudo aquilo que aconteceu. E aí, gente, todas as vezes que a gente está diante de uma situação desafiadora, que a gente reconhece que nós criamos aquela situação, dentro do Access a gente usa essa ferramenta, né? Tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, eu destruo e descrio. Pra quê? Pra que a gente não recrie aquela situação, né? E aí, ontem eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, na verdade eu já tava com isso na cabeça há algum tempo, né? E ontem eu consegui fazer essa conexão. Que foi do quê? Poxa, mas será que quando a gente está destruindo e descriando, a gente não está em permissão com aquilo que está acontecendo?
E daí ontem, qual foi a ficha que caiu pra mim? Não, eu tô em permissão quando eu aceito aquilo que tá acontecendo no momento e quando eu não tenho julgamento sobre aquilo. Então passei por uma enchente, foi um caos para poder chegar lá no lugar, né? Como eu falei para vocês, várias pessoas elas não puderam ir. Então, vários dos meus amigos, pessoas queridas, né? Enfim, gente, era um dia que tinha tudo para dar errado, vamos colocar dessa forma, né? Onde tudo saiu fora do planejado, daquilo que eu tinha planejado. Só que eu não estava no julgamento de que aquilo que estava acontecendo estava errado. Eu estava em permissão com aquilo que estava acontecendo. Eu estava disposta a receber os presentes de todo aquele caos, né, que eu havia criado. Só que quando eu reconheci que eu tinha criado aquilo, com base nos pontos de vista que eu tinha sobre a data do aniversário do meu filho e sobre a chuva, aí naquele momento me veio a consciência, não, mas o que eu posso fazer agora é destruir e descriar os pontos de vista que eu tenho sobre isso, que me fizeram criar essa situação. Por quê? Porque eu não preciso continuar recriando isso. Pra quê, gente? Para que nos próximos aniversários, né, eu não precise enfrentar novamente um caos para poder chegar lá. Para que na próxima chuva que tenha, eu não precise recriar todas aquelas situações que eu criei ontem, que eu recriei em outras situações, desde o dia lá que a gente perdeu o carro na chuva, na enchente, né? Por quê? Porque todas as vezes que eu faço isso, eu tô criando o meu futuro com base no passado, sabe? Então, quando a gente libera isso, a gente para de criar com base no passado e a gente passa a criar com base nas possibilidades, né? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar tudo isso? E aí, gente, eu dei o PodPoc nisso tudo, né? O PodPoc é uma ferramenta do Access que a gente aprende lá no curso de barras, chamado Enunciado Aclarador. Lá no YouTube vocês encontram vídeos gratuitos explicando que ferramenta é essa, né? Ela tá em inglês, mas tem a dublagem lá, tem a tradução, que é o The Clearance Statement. E daí é uma ferramenta que traz todas essas energias à tona de limitação, né, de dificuldade, de tudo aquilo de interessante que a gente está criando para poder dissipar essas energias. Para quê? Para que você não precise continuar recriando essas situações. E aí, gente, para finalizar o nosso encontro, a nossa live de hoje aqui, né? Tudo aquilo que você julga, você não pode mudar. Então, tudo aquilo que você tem um julgamento, né, sobre qualquer situação que seja, você não pode mudar, você não pode criar algo diferente. Então, permissão é justamente isso. É você não estar em julgamento de nada, é você estar na disposição de receber de tudo e de todos. E aí, quando eu abri o meu Instagram hoje, eu recebi a seguinte frase, que é: trabalhe para ter a vida que você sonha, mas não esqueça de ser feliz com a vida que você tem. E eu entendi que essa era mais uma mensagem do universo, mais um recadinho. E pra mim tem tudo a ver com tudo que aconteceu ontem, né? E com tudo que eu trouxe aqui nessa live hoje pra vocês. Então é o que eu desejo de verdade, que vocês possam sim continuar trabalhando, né? Pra construir a vida que vocês sonham, mas que vocês não se esqueçam, né, de serem felizes hoje, de serem felizes com a vida que vocês têm agora. E aí lembrem que nada tá errado, que Deus não pode estar equivocado, que nada tá acontecendo por acaso, sabe? Tudo aquilo que você tá vivendo é aquilo que você precisava viver nesse momento. Então, o que eu preciso aprender com isso e qual o presente guardado aqui? Então, meus amores, gratidão por vocês terem ficado aqui até o final, né? Quem chegou agora no finalzinho, assista o início da live, onde eu conto toda essa história de tudo que aconteceu ontem aí, todas as consciências que eu acessei a partir disso. No dia 11 de janeiro, eu vou estar fazendo a primeira classe de barras de Access do ano, no centro do Rio. No dia 26 de janeiro, nós teremos uma classe no Recreio dos Bandeirantes, vai ser num domingo. E no dia 15 de fevereiro, uma classe em Copacabana. Então, se você está escolhendo aí acessar mais consciência, aprender sobre essa ferramenta incrível, né, que tem ajudado aí, contribuído com a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, e que além de aprender, né, a ativar as suas próprias barras, além de
poder presentear as pessoas com sessões de barras. Essa também pode ser uma oportunidade de uma nova fonte de renda para você, né? E o que mais é possível, uma fonte de renda contribuindo com pessoas. As barras, gente, elas têm sido uma ferramenta muito utilizada para alívio dos sintomas de estresse, depressão e ansiedade, né? Porque para a maioria das pessoas, as ondas cerebrais, elas saem de um estado alfa, que é um estado de vigília, que nós estamos agora, e elas vão para um estado de relaxamento profundo, né? Que é quando a gente tem essa possibilidade de fazer essa liberação da densidade energética dos pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações nessa realidade. Então, eu sou suspeita para falar das barras, né, gente? Porque eu conheci as barras aí em janeiro de 2022 e quando eu fiz o meu primeiro curso de formação, assim, eu acessei um espaço tão diferente, um espaço tão grandioso, um alívio tão grande. As barras chegaram para mim também num momento assim mais desafiador da minha vida, né? Eu sempre conto aqui que as barras chegaram para mim no momento de luto, no momento onde eu estava vivendo assim a maior dor que eu já vivi na minha vida. E eu experimentei um alívio tão grande com as barras que naquele dia, naquele momento eu escolhi trabalhar com isso. E eu escolhi levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu pudesse, e eu tenho feito isso desde então. Então agora em janeiro eu completo aí 3 anos que eu tô no Access Consciousness, trabalhando a serviço da expansão de consciência nesse planeta. E não acreditem em mim, né? Você não precisa acreditar naquilo que eu tô falando, mas eu convido vocês a experimentarem e tirarem as suas próprias conclusões, né? Lá no meu link da bio tem 3 destaques com o nome de barras de Access e com onde vocês encontram inúmeros depoimentos de clientes, de alunos. E o que mais é possível, né? Lá no link da bio vocês também encontram um link do meu grupo fechado de avisos, onde eu tô sempre compartilhando conteúdos de valor e trazendo avisos importantes, que é da escola Eu Sou Escola da Consciência. Então é um grupo gratuito, para você entrar, para você participar é só você entrar lá no link. E daí lá você fica por dentro das lives, dos workshops que eu tenho feito, das classes, e lá eu também compartilho os conteúdos, tá? Gratidão, meus amores, boas festas, até a próxima. Se ficou alguma dúvida, me chama no direct, manda pra mim, vai ser uma honra poder continuar contribuindo com vocês e o que mais é possível agora, tá? Assiste lá a live do comecinho, tenho certeza que vai ser muita contribuição. E se foi contribuição para você que ficou até aqui, compartilhe também para que esse conteúdo possa chegar para um número maior de pessoas. E só bora, o que mais é possível agora. Beijo, beijo e até a próxima. Beijo!